Vamos lá então, pessoal? Bom, inicialmente, para a gente começar a montar a nossa zebrinha, vocês vão confeccionar 5 partes. A cabeça, segundo o PDF, o pescoço, que é essa parte aqui, e o corpo. E nós vamos costurar a cabeça no pescoço e em seguida costurar a cabeça no corpo, coisa que vocês já sabem fazer. Quando vocês costurarem, vocês vão ter essa visão. A cabeça, ela não vai estar de frente para o corpo, ela vai estar de lado assim mesmo, tá bom? Depois vocês vão fazer as orelhinhas, a parte interna e a parte externa, costurar uma na outra. E quando vocês forem costurar elas na cabeça, olha só, costurar com as duas pontinhas juntas. Então a gente faz um nozinho aqui no começo e depois coloca no corpo, certo? Então essa aqui vai ser a base da nossa zebrinha. Então agora o que nós vamos fazer nada mais é do que a caracterização, ok? Então nós vamos começar com os olhos. Os olhos, pessoal, nós vamos precisar de feltro branco, azul e marrom ou preto. E nós vamos fazer 3 estruturas, olha só. A estrutura branca, um oval azul, que é um pouco menor, e um oval marrom um pouco menor também. E vamos fazer essa estrutura aqui, uma em cima da outra. Mas você pode fazer o olho aí no formato que você preferir, tá bom? Isso aqui foi só uma alternativa para a gente poder mudar um pouquinho. E nós vamos colar os olhos de feltro, olha só, no rosto da zebrinha. Dessa forma aqui. Olha como fica lindo esse tipo de olho. Então nós vamos simplesmente fazer a colagem. Depois que nós fizemos a colagem da parte branca, eu colei a parte azul por cima da branca e depois a marrom por cima da azul. E para finalizar, eu coloquei aqui uma meia pérola em cada parte marrom. Uma meia pérola para poder dar o efeito da pupila. Terminamos essa parte, ok. Vamos passar agora para o cabelinho. O cabelinho vai ser constituído de 3 cores. O azul, o rosa e o laranja, todos em tom pastel. Então eu fiz uma tirinha aqui de mais ou menos 8 centímetros. Você vai passar um pouquinho de cola aqui nessa extremidade e vai dobrar o meio colando, tá? Depois que você fez isso, você vai passar a cola novamente pelo lado de fora. E aí você vai vir, ó, e vai aplicar nessa posição. Por fora mesmo na zebrinha. Tá ok? Então você vai ter que colocar um por cima do outro aqui para poder caber, tá bom? Então nós vamos fazer isso. Volto com vocês logo em Depois que nós fizemos a colagem, ficou assim, um por cima do outro, ó. E agora nós vamos fazer a franjinha. A franjinha com as mesmas cores, olha só. Nós vamos fazer a colagem agora invertida, tá? Então vamos colocar uma nessa posição. A próxima nessa posição. E a próxima nessa posição. Vai ficar assim. Então fizemos a colagem aqui dos cabelinhos e agora nós vamos colar as listras. As listras, pessoal, você vai pegar o feltro e vai fazer pequenas meia-luas, olha só. Então eu fiz aqui listrinhas verdes, eu fiz listrinhas rosas e fiz listrinhas azuis. Então em toda a nossa zebrinha eu vou trabalhar com essas 3 cores de listras, tá? Não vou trabalhar com o laranja vai ficar só no cabelinho. Então nós vamos colocar as listrinhas nessa posição, ó, dos 2 lados. Veja bem como é que vai ficar. Se for necessário, você faz aí os ajustes que você precisar, tá? Então eu vou fazer nessa posição aqui. Vou pegar novamente a colinha de silicone
e fazer a aplicação. E aí eu volto com você. Então depois que eu fiz os ajustes, as listrinhas elas ficaram como se fossem meia-luas, olha só. Então agora eu vou começar a fazer a aplicação. Dessa forma. Elas estavam muito grossas, então eu diminuí um pouco. Vou aplicar aqui novamente para ver como é que vai ficar. Então vai ser uma zebrinha bem colorida, né? Mas a intenção é essa mesmo. Perfeito, olha só. Então nós vamos fazer desse lado e do outro. Pronto! Olha que linda que tá ficando a nossa zebrinha. Agora nós vamos vir com um fio e vamos fazer um aprofundamento nessa região do nariz. Como que nós vamos fazer isso? Presta bem atenção. Você vai pôr o fio na sua agulha de tapeçaria, vai entrar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira e vai sair lá do outro lado na mesma posição. Vai puxar o fio. Na carreira de baixo você entra e sai ao lado aqui também na carreira de baixo, ó. Certo? Agora você puxa o fio, deixa uma alcinha lá para ver a marcação. Entra novamente aqui no primeiro ponto, sai exatamente no segundo ponto. E aí agora você entra novamente aqui no segundo ponto e sai aqui, ó, no primeiro ponto. Pronto, nós fizemos um 8. Agora nós vamos puxar um pouquinho dos dois lados, ajustando o aprofundamento para ficar do mesmo tamanho. E agora nós podemos fazer o nosso nozinho. Cuidado para o aprofundamento não ser desfeito, tá? Então eu vou cortar um pedacinho aqui, vou fazer aqui um nozinho sem apertar o primeiro e o segundo apertando bastante. E o terceiro também. Agora eu vou remover o excesso da linha e vou esconder a pontinha aqui, ó. Aí você vai pegar a sua agulha ou a sua tesoura e esconde o pontinho lá. Vai vir novamente com a cola de silicone, passar em um narizinho e outro narizinho. Lembrando que essa é uma peça para decoração. Botãozinho cor-de-rosa, botãozinho cor-de-rosa, 2. Olha que fofura, gente. Agora, para finalizar, giz pastel cor-de-rosa abaixo e ao lado do olho. 3 pinceladas em cada lado. Olha só. Está aqui. Olha que lindeza. Ok? No final, vou fazer ainda uma finalização aqui com a sobrancelha e uma surpresinha ali para vocês, tá ok? Vamos agora para as patas. Porque o corpinho, olha só, ele já está todo pronto. A cabeça você ainda pode costurar, colocar um pontinho aqui para ela ficar na posição que você desejar. Ok? Então vamos para as patas agora. As patinhas, pessoal, são 4. Todas elas vão ter um casco, que é essa região aqui, essa parte roxa, né, lilás. E vai ter a patinha propriamente dita, que tem até um joelhinho aqui, ó. Então é o seguinte, dentro desse casco aqui, nós vamos colocar uma base plástica. Para quê? Para ficar retinho. Então se tiver um pouquinho grande, eu fiz aqui, a base é um pouco transparente, pode ser um pouco difícil de vocês visualizarem. Ah, Rodrigo, mas eu só tenho vermelha. Então faz com vermelha, meu amor, não tem problema. Então olha só a diferença que fica com a base plástica. E essa patinha nós vamos encaixar aqui, sem encher aqui dentro, tá? Só que antes disso nós vamos fechar a patinha com anel mágico invertido. Como que funciona isso? O fio que nós deixamos aqui para arrematar, a gente pega, coloca na agulha de tapeçaria e a gente passa aqui, ó, no primeiro pontinho, pegando somente pela alça da frente.
e puxa. Vamos agora no segundo pontinho, somente pela alça da frente, e vamos puxar mais um pouquinho. Vamos no terceiro ponto. E assim sucessivamente, à medida que a gente vai passando, ó, ele vai fechando a abertura. Então aqui eu deixei 12 pontos para a gente fechar dessa forma. Então nós temos que passar 12 vezes. E quando a gente finalizar lá no 12º ponto, você vai ver que a abertura vai estar totalmente fechada. Aí você vai fazer a sua modelagem. À medida que vai fechando também, se precisar, acrescenta mais um pouco de enchimento ali se for preciso. Então estamos aqui. Estamos chegando já no final. Observa o desenho que vai fazendo, ó. Assim o acabamento vai ficar bem perfeitinho. Então aqui. Olha, fechamos quase tudo já. Agora eu vou pegar aqui no último, ó. Olha só como é que ficou. Bastante bonitinho o acabamento, né? Então agora a gente passa a linha aqui por um ponto. Puxa bem de leve. Aí você vai passar pelo ponto ao lado, fazer um nó e vai esconder a linha novamente. Se quiser dar outro nozinho aqui por segurança, excelente também. Se não quiser, não tem problema, esconde a linha novamente. Aí, pessoal, é o seguinte, você vai observar que aqui a gente tem o joelhinho tem que ficar para frente. E aqui no casco, olha só, eu tenho uma região onde vai ter pontos, meio ponto alto, bem aqui na frente assim. Então, essa região aqui dos meio ponto alto, ela fica para frente juntamente com o joelhinho. Então, aqui agora nós vamos simplesmente encaixar. E aqui você ainda vai ter uma linha que você vai costurar o casquinho na pata, ok? Não corta essa linha aqui de fechamento da pata, que nós ainda vamos precisar dela. Eu vou fazer a aplicação do casco na patinha e retorno com vocês. Então agora, pessoal, nós temos aqui as patinhas todas prontas, ó. O que nós vamos fazer? Aprofundamentos no corpo, tá? Dessa forma. E como que nós vamos fazer esse aprofundamento? Do mesmo jeito que nós fizemos o aprofundamento do nariz. Então revejam lá a técnica. Vamos aprofundar aqui na frente, pouco antes da costura, e vamos aprofundar aqui atrás, tá? Ao nível das 2, 4, 6, 8, ao nível da 10ª carreira. Nós vamos fazer isso aqui, ó. E em seguida, nós vamos costurar as patinhas, tá ok? Vou fazer isso aqui e retorno com vocês para vocês verem o resultado final. Então aqui agora, pessoal, nós fizemos os dois aprofundamentos, ó, de um lado e também do outro. E aqui nessa posição é que nós vamos costurar as patinhas, ok? Então vamos fazer a costura sempre prendendo firmemente, tentando colocar o máximo possível ali dentro do aprofundamento. E em seguida a gente faz o acabamento. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como que eu costuro as pernas. Então a primeira coisa, eu tenho aqui a patinha, essa parte aqui é a parte da frente. E eu tinha saído com o fio do lado de cá, ó. Eu vou colocar ela do lado esquerdo, então eu vou passar o meu fio pro lado de cá, que é pro lado esquerdo, olha só. Para ela ficar na posição correta, né? E aqui, para não ficar puxando a peça, eu vou fazer um nó, tá? Então, esse fio aqui, pessoal, é o próprio fio que eu usei no arremate aqui na Neomágica Invertida. Então, agora eu vou colocar a minha peça em pé. Aqui é a posição. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou introduzir a agulha de um lado por dentro do corpo e vou sair pelo outro lado do corpo, ó, depois do aprofundamento. E vou puxar. A minha peça já vai vir pra cá. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou introduzir a linha na patinha e fazer esse movimento. E
E aí eu vou puxar por aqui. Vou introduzir novamente no corpo, um pouquinho mais abaixo, e vou fazer a mesma coisa, ó. Introduzo antes do aprofundamento e vou lá depois do aprofundamento. Dessa forma. Estão vendo? E vou puxar aqui. E vou fazer esse movimento algumas vezes até que a perna fique bastante firme e dê estabilidade. A zebrinha com 3 patinhas, olha só, ela já estava estável, tá? Então ela já ficou em pé. Então agora é só a gente finalizar aqui a costura, fazer o acabamento da peça, que por sinal está maravilhosa. Então, fazendo mais uma vez o movimento, ó, puxa um pouquinho para ela ficar bastante presa, volta para trás pela perna. Então, sempre você vem para trás pelo corpo, volta para frente pela perna. E faz isso por alguns centímetros, até que a perna fique bastante firme e dê estabilidade para o seu boneco. Quando você finalizar, na direção coxa, casco, você vai mais algumas vezes do casco para a coxa, na certeza de que firmou bem, tá bom? Então vamos fazer isso aqui. Olha lá, ó. De novo pela perna, voltando para frente. E assim até acabar o fio, sobrando apenas o pedacinho de fazer o nó. Mas toma cuidado, pessoal, para a linha não ficar aparente. Então vocês puxem bastante. E outra coisa, ó. Na hora de dar o nozinho, passa pela perna, um ponto bem próximo, passa pelo corpo, um ponto bem próximo. Dá um nó e esconde a linha no corpo. Retira o excesso e aí já estamos com a nossa peça basicamente pronta, a parte dos amigurumis. Ela já está estável, olha só. Ela está ficando em pé. E agora a única coisa que nós vamos fazer é pegar a cabeça, colocar na posição certinha e dar um nozinho aqui, porque o fio ficou um pouco, a cabeça ficou um pouco torta, né? Mas aí você vai ajeitar a sua aí, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar várias listras das mesmas cores que nós fizemos na cabeça. Vamos colocar aqui, ó, no corpo, na barriguinha e nas patas. Então vamos cortar várias tirinhas e depois fazer o acabamento dos olhinhos, colocar a sobrancelha e a boquinha. E aí a gente finaliza, tá bom? Então eu vou fazer as tirinhas aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou no vídeo a seguir. Pessoal, tá aqui então nossa zebrinha, só dando um close aqui pra vocês. Eu coloquei 2 pérolas menores aqui nos olhos, coloquei um pedacinho de feltro representando a sobrancelha e coloquei essas 3 florzinhas aqui de arranjo. Além disso, eu coloquei a boquinha aqui em feltro também. E as listras, ó, em todas as patas, no corpinho, nas costas, no pescoço. Tudo que você fizer para um lado, você faz para o outro, tá bom? O que tá faltando aqui? Tá faltando o rabinho. Então, o rabinho você vai fazer uma estrutura aqui, ó, branquinha, né, da cor do corpo. Igual tá no padrão. E aí, nós vamos agora fazer um emaranhado de linha na mão, olha só, assim. Você vai enrolar quantas vezes você quiser aí. Quando você chegar no final, você vai colocar na agulha de tapeçaria. Colocou na agulha de tapeçaria, nós vamos passar ela por dentro aqui, 1, 2 vezes e vamos dar um nó. Dê um nó bem firme aí para não soltar. Pronto. Vou fazer mais um aqui por segurança. Bastante firme. E agora nós vamos costurar aqui na ponta do rabinho. Bem na pontinha mesmo. Então, introduz lá em um ponto. Passa por dentro da estrutura várias vezes. Posiciona da maneira correta que você quer que fique. Passa de novo.
depois você vai dar o nozinho final. Mais umas vezes aí e dê o nozinho final. Feito isso, você vai vir, ó, você vai ajustar a peça da forma que você quer que ela fique. Você vai vir aqui com a tesoura, demarcar, ó. Você pode colocar lã também no rabinho para ficar bem bonitinho e vai cortar, deixando só aqui a extremidade, fazendo um tipo um comecinho de um pompom, ok? E agora, para finalizar, ó, pedacinho de cabo coaxial, coloca dentro do rabinho, aí você vai introduzir no corpinho da zebrinha, vai posicionar e vai costurar aí da forma que você quer, ok? Com isso, nossa zebrinha está pronta, olha só. Esse aqui é o nosso resultado final. Correto? Olha todos os detalhes. Eu ainda não costurei o rabinho ali, mas já vai ver como é que fica, tá? E depois, em seguida, as fotos para vocês.